Olá pessoal, vamos para mais uma live sobre as profecias do fim dentro dessa perspectiva da integralidade das escrituras, como nós estamos acostumados a fazer por aqui. Dessa vez vocês vão chegando, eu já vou dizendo que essa live eu pretendo deixar salva no feed por alguns dias apenas, e provavelmente quem estiver aqui na live vai entender mais uma vez a dificuldade que a gente tem de deixar essas lives salvas, no feed. São assuntos delicados, sensíveis. Eu vou tentar recapitular um pouco sobre o que nós falamos na última live também, como eu não deixei a última live salva. Então muitas pessoas mandaram mensagens, então eu vou dar uma recapitulada. Eu sei que tem muita gente querendo acompanhar, certo? Beleza, pessoal? Shalom, shalom, boa noite para todos. Segunda-feira, hein? Segunda-feira ainda, e o chão vai tremer. Tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou aproveitar aqui quem está chegando primeiro. O som tá bom? Tá tudo certo? E vão me dando feedback aqui. Boa noite, meus queridos. Shalom. Ai, que bom. Quantas pessoas, orando por esse tempo, me suportando, dando um suporte importante. Sempre as mensagens que eu recebo são muito importantes para mim, certo? Tudo ok. Obrigada, pessoal. Então, vamos aproveitar. Quem chega primeiro senta na frente, Então, pessoal, eu tô com uma dificuldade sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E ao longo da live eu vou explicar por quê. São assuntos extremamente complexos, desafiadores, difíceis, profundos. E chega a me dar um frio na barriga. Pensa eu, que já nasci dando aula. A vida inteira fiz isso. Mas tem uma coisa que me deixa com frio na barriga. É quando eu tenho pouco tempo para falar. Então, assim, eu não gosto de falar em pouco tempo coisas que nós precisaríamos de muito tempo. Na live passada, nós falamos sobre as profecias dos últimos dias. Foi uma conversa difícil, mas eu vou arriscar recapitular e deixar dessa vez gravada aqui para algumas pessoas entenderem como surgem as heresias. Vamos começar por aí recapitulando isso? Por quê? Porque nós vamos ver que a nossa escatologia pós-moderna, nós precisamos fazer alguns ajustes. E as pessoas me perguntam, mas Catarine, como assim? A gente viu que a casa caiu, na live passada. Então, muitos ensinos realmente entraram, e a gente vai ver que alguns ajustes são necessários. E aí eu fui tentar explicar. Eu sei que para algumas coisas eu não tenho respostas sobre por que tanta heresia, tanta coisa errada. Eu não sei explicar por que tanta coisa errada, mas minimamente a gente pode admitir que nos falta uma leitura cuidadosa da palavra de Deus e essa consideração, que é o que eu sempre falo com vocês, da integralidade das escrituras. Quem já está aqui há mais tempo, eu acho que já decorou, a Catarina vai falar essa frase, a integralidade das escrituras. Por quê? Quando eu explico isso, eu mostro que lá no Éden, irmãos, tudo começou quando a primeira aparição do Satanás na Bíblia. Quando a Bíblia vai falar do Satanás, ele vai aparecer na Bíblia em Gênesis capítulo 3. Ele vai abrir a boca para dizer algo, e ele vai dizer assim: o Satanás, a serpente, a antiga serpente, vai dizer assim: não foi assim, olha só, não foi assim que Deus disse. E ali começou toda a ruína, Acabou o nosso sossego nessa terra.
né? Não a nossa paz, né? Graças a Deus, mas o sossego. Então, a gente vai ver que se o Satanás, lá no Éden, tivesse inventado uma outra coisa, tivesse chegado ali dizendo uma coisa totalmente diferente da que Deus disse, teria sido mais fácil. Mas o Satanás aparece no Éden dizendo, não foi assim que Deus disse. Certo, pessoal? Então, seus lindos, eu consigo falar e lendo as mensagens carinhosas aqui, viu? Então, quando nós vamos ver Deus dando uma ordem ao homem, ao humano, Adão, ele vai dizer assim, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. Aí vem a serpente e vai seduzir Eva com qual discurso? Não foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim você pode comer. Exatamente o que Deus havia dito. Então, irmãos, isso precisa ficar claro, porque quando a Torá vai trazendo essas narrativas para nós, a palavra de Deus, né, em Gênesis, elas estão construindo para nós, nessa narrativa, um entendimento, princípios que nós precisamos ter, que vão fundamentar a nossa compreensão para o resto das Escrituras. Vocês entenderam isso que eu falei agora? Eu vou repetir que isso é talvez o mais importante sobre quando eu falo como surgem as heresias. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus em Gênesis, se vocês quiserem, irmãos, até de vez em quando nos comentários resumir frases que eu falo, e as pessoas estão chegando, vão lendo. E vai fixando a memória de vocês. Quem consegue anotar sem se distrair. Quando Deus vai trazendo a narrativa de Gênesis, desde o início, ele está construindo ao longo das Escrituras, desde Gênesis, uma narrativa onde ele espera que a gente esteja lendo e também construindo um entendimento para que ao longo das Escrituras a gente vá acumulando esses conhecimentos, porque lá na frente provavelmente eu vou ler algo que eu vou precisar desse entendimento que foi construído lá no início. Certo, pessoal? Então, isso que acontece, essa para mim é a explicação que eu dou com mais frequência. Quando as pessoas perguntam, Catarine, por que tanta heresia? Por que tanto ensino errado? Então, assim, não foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse. Mas o problema foi que a serpente, a antiga serpente, ela parou no meio do caminho da frase. Então, aquilo que Deus disse, da árvore, de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. Quando para na metade, aquilo se torna uma meia verdade. O Satanás falou, não foi assim que Deus disse, de toda árvore do jardim você pode comer. Foi exatamente o que Deus disse. Só que aquilo era uma meia verdade. E aquela meia verdade nas mãos do Satanás se tornou o quê? Uma completa mentira. A partir dali, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a partir dali o Satanás então começa a acrescentar as negativas, os erros, as coisas que mais claramente confrontam, né, o que Deus falou. Por exemplo, Deus falou, do dia que você comer, certamente você vai morrer. E a serpente falou assim, é certo que você não vai morrer. Entendeu? Então a serpente já começa a contrastar e ficar mais evidente, mas o engano, por isso que é a serpente, né? Ela chega insinuosa, o engano chega de uma forma muito semelhante ao que Deus disse. Esse é o discurso que ela começa a enredar, a enganar, certo? O ser humano. Então foi isso que aconteceu. Nós temos hoje uma teologia escatológica que começa porque alguém leu alguma coisa na Bíblia, não foi assim que Deus disse, foi assim que está escrito, só que as pessoas não tiveram um entendimento da integralidade do que o que Deus disse. E isso começou a ser replicado, e essa narrativa, isso que acontece, ela começa a ser reproduzida
Então, eu sei que são pessoas piedosas, zelosas com a palavra de Deus, amam o Senhor, buscam o Senhor, mas elas estão reproduzindo uma narrativa. Estão passando para frente coisas que lá atrás estão fundamentadas em coisas que não foram bem interpretadas. Certo, pessoal? É triste falar isso, foi o que eu falei, é um assunto um pouco sensível, eu não falo isso com tanta facilidade. E estou deixando isso aqui, vou tentar deixar isso no feed, mas é uma coisa que me desafia. Né? Não é fácil dar a cara assim para falar essas coisas. Então, uma das coisas que eu resumi para vocês foi que a nossa teologia escatológica hoje, ela é fundamentada basicamente numa ideia de que a igreja, o povo de Deus, o povo da Nova Aliança, a igreja vai passar por 7 anos de tribulação no final desta era. E aí, a partir do momento que alguém criou essa ideia, a gente vai mostrar por quê. Desses 7 anos, começou-se uma outra discussão em cima dessa. Se a igreja seria arrebatada ou não, se ela vai passar ou não por esses 7 anos de tribulação. Então, primeiro surge essa ideia de que é 7 anos. Depois, em cima dessa ideia, as pessoas estão discutindo se a igreja vai estar aqui ou não. Se ela vai ser arrebatada antes, se ela vai ser arrebatada depois desses 7 anos. Um dia não, né? Muitas vezes, eu lembro de quando essa teologia começou a se difundir no Brasil e tal, eu ficava assim, da onde será que esse povo está tirando isso? Eu não sabia até então. Né? Eu não, na época, então, até hoje, assim, eu não ouço muita gente no Brasil falando muita coisa. Então, eu lembro que eu perguntava para o meu pai, da onde esse povo tirou isso? Meu Deus, eu não posso nem refutar essa teologia, essa doutrina, porque eu não sei da onde as pessoas tiraram essa ideia de 7 anos de tribulação, de arrebatamento. Eu nem sabia onde que isso estava na Bíblia. E eu julgo que conheço bem a Bíblia. E eu não sabia onde isso estava. Até que um dia, então, eu fui entender o que a igreja pós-moderna fez. Ela pegou a profecia das 70 semanas de Daniel, certo? Eu não tenho, de novo, irmãos, quem está entrando, eu não tenho como explicar tudo o que eu estou falando, né? Só patinando. Quem tem mais conhecimento das escrituras talvez aproveite um pouco mais. Mas assim, a igreja pegou então essa profecia das 70 semanas de Daniel. Então, nessa profecia, nós lemos na live passada, nós vimos que 69 semanas dessas 70 já se cumpriram. E que falta uma. Realmente Deus coloca um hiato entre a semana 69 e a 70. Existe um intervalo de tempo, que nós já sabemos que é o tempo dos gentios, para chegar então nessa última semana. Acontece que essa última semana de Daniel, dessas 70 semanas de anos, a profecia de Daniel vai mostrar que cada dia vale 1 ano. Então, são 70 semanas, são 490 dias. Então, são 490 anos nessa profecia, onde a semana 69 já se cumpriu e depois disso, em algum momento no final da história, viria essa última semana, que são 7 dias, né? 7 anos. A igreja pós-moderna, essa nossa, minha e sua do século XXI, ocidental, brasileira, pegou essa última semana de Daniel, esses 7 anos, e falou, e trouxe, e criou uma teologia escatológica em cima dela. E começou a falar que a igreja ia passar pelos 7 anos de tribulação, porque estava escrito no profeta Daniel. E a última semana não se cumpriu ainda. Acontece que a igreja só esqueceu de olhar para essa profecia como um todo. Irmãos, é muito incrível quem participou da outra live, lembrando que eu vou fazer isso com vocês ano que vem de uma forma muito detalhada, muito calma, nós estamos só patinando, conversando. Mas é muito incrível que a gente olha as pessoas lendo só o versículo, elas vão errar, não vão entender nada.
Mas se você ler simplesmente o contexto, não só do capítulo 9, do contexto do profeta Daniel, que foi o que a gente conversou, já é o suficiente, não precisa conhecer a Bíblia toda, tal, desde Gênesis, igual eu faço aqui com vocês, nem precisa. Mas quando a gente olha só para a profecia de Daniel, o contexto de Daniel é o suficiente para a gente ver esse erro que a igreja fez. Porque essas 70 semanas, a profecia, 69 delas se cumpriram para o povo da casa de Judá, os judeus. Então, se a gente seguir simplesmente a coerência bíblica, a coerência, interpretação de texto, coerência, a gente vai ver que essa última semana vai se cumprir a casa de Judá. Por isso Deus fala, Daniel, 70 semanas estão determinadas ao teu povo, a tua santa cidade. A gente tem que conhecer quem é o povo de Daniel, qual é o contexto, que foi tudo isso que a gente conversou, certo, pessoal? Então, a igreja errou nisso. Essa última, 70ª semana, essa última semana de 7 anos, ela é uma profecia para se cumprir para os judeus. E eu ainda terminei a live, muitos de vocês ficaram até o final, foi um tempo muito bom. Eu lembro disso assim, foi muito, muito especial mesmo. Essa última semana eu mostrei para vocês que foram 7 anos que nós vivemos recentemente, onde na época da Segunda Guerra, então os judeus começaram a ser perseguidos pelo regime nazista. Então esse povo, né, de um príncipe que há de vir, o povo, está escrito assim no texto, começa esse povo que na época foi representado por esse Império Germânico, né, pela Alemanha. Esse povo então começa a fazer aliança com outros países. Que aliança? De destruir, para destruir, exterminar, para assolar, como está escrito no texto, para assolar os judeus. Quando que na metade da semana, exatamente, veio o que a Bíblia chama de assolador, que é o regime nazista, que por 3 anos e meio assolou aquele povo, de uma forma que nunca houve nem jamais haverá na história, obviamente. Então 6 milhões de judeus foram mortos no intervalo de 3 anos e meio, na época da Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? Então, essa profecia ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu. Nós falamos detalhes, estou resumindo aqui, mas em suma, então nós mostramos isso. São uma profecia para os judeus, ela se cumpre na época da Segunda Guerra, exatamente nos 3 anos e meio, quando veio esse regime nazista, junto com povos islâmicos, fazendo aliança com outros povos, e assola esse povo. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, foram 6 milhões de judeus assassinados brutalmente. E hoje em Israel nem tem 6 milhões, vamos botar, tem quase 6 milhões de judeus, é só em Israel, não no mundo, 6 milhões de judeus. Nem se caísse uma bomba, o Irã jogasse uma bomba atômica em Israel e matasse os 6 milhões de judeus de uma vez só. Isso não seria pior do que o que aconteceu na época do regime nazista, em relação a esse povo, ao que os judeus viveram nos 3 anos e meio do Holocausto. Certo, pessoal? Então, tudo isso para mostrar para vocês, por isso que eu postei sobre o julgamento de Nuremberg e tal, aquela coisa toda, que é muito boa essa história, não dá para contar tudo aqui de novo, né? Esther pede que os 10 filhos de Amã, né, sejam enforcados, aqueles cadáveres, eles já estavam mortos, é uma história muito ótima, é linda, eu adoro contar essa história. Mas o que vai acontecer é que essa profecia, então ela claramente é uma profecia para os judeus, como foi as primeiras 69 semanas, assim foi a última semana. Para os judeus, as 70 semanas, e a igreja esqueceu, não sei, eu não sei explicar, eu realmente não sei explicar. Por quê, da onde, o que aconteceu. Eu entendo, eu acho, imagino, que sofreu influências, essa escatologia teológica sofreu influências da teologia reformada, que tem essa ideia
de que a igreja substituiu Israel e que não existe mais a Israel da Bíblia, esse negócio de judeu, tal. Vocês sabem que tem igrejas que defendem isso, né? Linhas teológicas que dizem isso. São igrejas fortes e tal no Brasil, da Reforma, aquela coisa toda. Então, como para eles não existe mais Israel, não existe mais judeus, tem nada disso, então só restava na cabeça deles pensar que essa semana que faltava de Daniel, então seria para a igreja. Já que Israel não tem mais plano para Israel na Bíblia. E a gente sabe que não é nada disso, né? A igreja não substitui Israel. Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para Israel, para a casa de Judá. Certo, pessoal? Então, por que é importante eu estou gastando esses primeiros minutos, que eu prometi que faria isso, muita gente pediu, e até para quem ouviu, né, está revisando. Porque isso vai mostrando para nós como surgem as heresias. Mas, Catarine, quando você explica, você mostra, está tão claro, está tão óbvio. Então, não me fale isso que eu não sei responder. Por quê? Eu não sei responder. Por quê? Não sei. Certo? Então, o que eu sei o que eu estou fazendo aqui, diante, né, de muito tremor e temor, é dizendo para vocês que a nossa teologia escatológica, eu estou aqui para dizer isso para vocês, que a nossa teologia escatológica, ela é ruim. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim, infelizmente. Então, pensa que a gente tem uma igreja, uma teologia escatológica, uma igreja que acha que esses 7 anos é da igreja. Aí cria uma teologia errada, bota 7 anos da igreja. Acha que esse povo... Olha só, irmãos, agora vocês me acompanham que eu quero ver o frio na barriga de vocês, para não ficar sozinha aqui. Olha só, que o zelo que eu tenho pela palavra de Deus me consome. E agora eu quero ver. O povo está escrito no versículo, depois vocês leem. O povo de um príncipe que há de vir, esse povo faria uma firme aliança, confirmaria essa aliança com muitos para assolar esse povo. A igreja transformou isso numa fábula desse jeito. Esses 7 anos, então, são para a igreja, não são para os judeus, não. Para a igreja, porque os judeus não existem mais. Aí eles inventaram isso, só para a igreja, esses 7 anos. Outro erro. O versículo diz, o povo de um príncipe que há de vir. A igreja conseguiu, não sei como, não me peça para explicar, transformar esse povo que faz uma firme aliança num homem, uma pessoa, e deu um nome para ele, que ele é o anticristo. Vocês sabem como isso? Então, transformou isso. O anticristo transformou esse povo, que está escrito aqui, o povo de um príncipe que há de vir. Ele vai fazer uma firme aliança com muitos. Transformou esse povo em um homem, e esse homem é carismático. E ele é o anticristo. Deixa eu ver se vou lembrar mais como é que é os erros. Ele faz uma firme aliança com muitos no versículo de Daniel, capítulo 9. Para quê? Para assolar Israel. Mas a teologia escatológica pós-moderna, essa que nós temos espalhada aqui no Ocidente, no Brasil, essa que você aprendeu, diz que esse homem, que é carismático, que é o anticristo, vai fazer uma aliança de paz. E não está escrito isso no versículo. Não tem nada disso no versículo. Está falando que ele vai fazer uma firme aliança com muitos, para assolar, para destruir o povo de Deus. Mas alguém inventou que esse homem é carismático e que ele vai fazer um acordo de paz. Essa é a teologia escatológica que eu e você temos acesso aqui no Brasil. Então ela é ruim demais. Bom, em suma é isso. Eu acho que vocês... Agora deixa eu aproveitar e ler um pouco os comentários aqui, gente. Se minha cabeça rolar... Rolou. Vou deixar esse vídeo no feed pelo menos no máximo 72 horas. Desse jeitinho, ainda não encontrei na Bíblia falando tal carismático. Se alguém encontrar, por favor, me avisa também. Onde está esse homem carismático que eu também não encontrei. Certo, pessoal? Então, o que acontece? A narrativa...
ela é reproduzida e hoje, com o avanço da mídia, da tecnologia e tal, tem pessoas que abrem a boca, são zelosas, irmãos, ninguém quer errar. De uma forma muito cheia de sabedoria aqui, e cuidado para dizer isso, mas é uma forma de explicar um pouco o que acontece, né? Mas assim, tem pessoas que hoje têm essa oportunidade de falar, em 24 horas, mais de 1 milhão de brasileiros vão curtir, vão ver. Então, essa pessoa está ensinando uma coisa errada. Então, é muito fácil isso. Como que agora você vai tirar isso? Como que tira isso? Eu não sei como agora desfaz tudo isso, né? Mas eu fico feliz que nós temos aqui alguns poucos interessados, né, em saber, conhecer essas profecias, certo? Então, por isso que eu falei, a casa cai, porque pensa que se esses 7 anos, então, nem é nada disso, de tribulação para a igreja, nem é nada disso, agora as pessoas querem discutir se o arrebatamento é antes ou depois. Essa discussão, ela faz sentido? Faz sentido, irmãos, a gente discutir se o arrebatamento vai ser antes dessa grande tribulação que o anticristo vai levantar, ou se vai ser depois dessa grande tribulação de 7 anos que o anticristo carismático vai se levantar? Faz sentido a gente discutir isso? Nós estamos discutindo um erro que foi criado em cima de um erro, né? Que é pior ainda esse assunto de arrebatamento. Certo. Então, certo. Irmãos, então, eu não é questão de apagar as lives, eu vou respondendo na medida que eu achar importante deixar claro para vocês. Essa live pensa que eu ainda estou resumindo e estou aqui, mas quem estava na live passada sabe, eu acabo tendo um pouco mais de liberdade. É um assunto que mexe, é difícil falar sobre isso, não é fácil para mim, tá bom? Então, são assuntos sensíveis e é muito difícil porque eu não sei a dimensão disso, as consequências disso, e eu ainda sou uma pessoa que eu ando muito, assim, os passos que eu dou são dentro dos discernimentos que eu tenho. Então, hoje eu tenho discernimento para isso. Talvez chegue um momento onde eu possa fazer lives, deixar gravada, falar mais sobre isso. Eu entendo que hoje ainda não é o tempo, tá bom? Muitas coisas que eu estou ensinando para vocês, eu já sei há mais de 20 anos. E eu esperei esses anos todos. Eu não tenho pressa de falar nada, não procuro visibilidade, não quero causar, não quero fazer nada, irmão. Não tenho interesse de nada. Meu interesse é um só, discernir o que Deus quer, o momento de Deus, o tempo de Deus, a forma de Deus fazer as coisas. Então, a minha resposta para vocês é sempre essa. Então, assim, a forma que eu estou discernindo hoje, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão querendo, estão interessadas. Isso me chama atenção. Puxa vida, eu não estou aqui te dando receita de sucesso, de como ser feliz, né? Nós estamos aqui, meu Deus, uma segunda-feira à noite estudando a Bíblia, né? Então, tem pessoas que estão querendo. Então, a gente está aqui, esse grupo, as pessoas estão aqui, mas ainda são coisas que talvez não seja... eu não sei, se eu não estou preparada, eu não sei o que é ainda exato, né? Mas é assim que eu tenho discernido, a melhor forma. Porque confronta o que muita gente fala, muita gente ensina, e são pessoas, né, muito grandes por aí. Beleza. Então, estou feliz de poder estar compartilhando essas coisas com vocês, certo? Então, hoje, a gente tinha pensado, agora pensa. Então, compartilhar com vocês sobre Apocalipse 13, sobre a besta que surge do mar, a besta que surge da terra e o falso profeta. Mas enquanto eu estava meditando para falar sobre isso com vocês, eu percebi que esse assunto, irmãos, falar das profecias de Daniel, assim, não sei porquê, eu acho bem mais fácil, bem mais fácil. O Apocalipse tem outros capítulos, talvez qualquer outro. Eu amo falar, o capítulo 17, o 20, o 11, as 2 testemunhas, tem muitos assuntos maravilhosos ali dentro. Mas o 13 é o mais difícil, é o mais complexo, esse das bestas. E como vocês estão me ouvindo esses minutos aqui, mesmo para quem é a primeira vez que está me ouvindo, então,
Vocês estão percebendo que eu faço questão de trazer as informações e ir juntando as peças, construir um background, dar um fundamento, entendeu? Eu não estou aqui só para dar minha opinião para vocês, o que eu acho e ler o texto. Nós vamos juntos, vamos entender por que está escrito isso, por que está esse contexto. Esse início que eu fiz nessa introdução, não fiz tudo isso porque eu estou recapitulando, mas eu fiz tudo isso na live passada. Então aqui, essa questão das bestas, a gente precisaria fazer algo. Então a minha ideia é, vamos dar uma patinada, vamos conversando sobre algumas coisas que a gente precisa entender até a gente chegar lá. Aonde a gente conseguir chegar, sem estender muito, se precisar a gente continua numa outra live. Certo? Então, louvado seja Deus pelo coração de vocês. Felizes que vocês estão aqui. Quando a gente vai ler Apocalipse 13, vai falar que uma besta vai surgir do mar e uma besta vai surgir da terra. A gente sabe que as bestas, essa besta que surge do mar, depois eu vou explicando, vou dando assim os conceitos, fala de reis da terra. Quem está anotando, se quiser botar assim conceitos para ir lembrando, apesar de eu tentar fazer isso nos comentários depois, mas assim, besta é igual a... O que é besta? Besta, em Apocalipse 13, é igual a reis da terra. A besta que surge da terra, no Apocalipse 13, é igual a... Então, besta que surge do mar, são os reis do mundo. A besta que surge da terra é um personagem que a Bíblia chama de falso profeta. Certo? O próprio Apocalipse está dizendo isso, eu não estou interpretando. Estou aproveitando, ganhando tempo com vocês hoje, conversando, mas está escrito na Bíblia. A besta que surge da terra é o falso profeta. Quem é esse falso profeta? É ele que vai impulsionar o sistema da besta que surge do mar. Então, nós vamos ter o falso profeta impulsionando, incentivando, encorajando, fortalecendo, conduzindo esse falso profeta, essa voz do falso profeta, impulsionando essa besta, que são esses reis da terra, os governos humanos, certo? Esse Apocalipse, então, algumas pessoas já querem dar nomes, vocês são ótimos, é a ONU, é a Organização Mundial de Saúde, certo? Irmãos, não é essa a interpretação. Olha só, eu vou até falar sobre isso aqui com vocês. Aproveitar que eu estou lendo comentários. Olha só. A gente, irmãos, ouçam com o maior carinho, com o maior carinho. Eu fiz isso também muito e eu quero tentar colocar aqui da melhor forma. É uma coisa cultural nossa e a gente acaba fazendo isso. A gente quer dar o nome, a gente quer chegar lá na frente, né? É a ONU, é o Papa, é o Macron, é Emmanuel Macron, sei lá quem. Então a gente quer saber quem é essa tal dessa besta, né? Mas assim, a Bíblia está empenhada, a palavra de Deus está empenhada em trazer e nos ensinar algo. Tem princípios aqui que nós precisamos entender. Se nós entendermos os princípios que a palavra de Deus está construindo nessa narrativa, irmãos, acreditem em mim, pode ser quem for que não interessa. Não interessa. Eu nem preciso saber se é a ONU, se é Emmanuel Macron, se é o Papa, se é a Igreja Católica, se é o Brasil, se é a América. Eu nem preciso saber. Eu entendi o propósito, o princípio, na verdade. Eu entendi o princípio. O que a Bíblia está dizendo, certo? Vocês vão ver isso, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, para entender a besta, deixa eu abrir um parêntesão aqui sobre as profecias de Daniel ainda. Quando nós olhamos de uma forma geral aqui, gente, vai me falando se está claro também. Lembra aquilo que eu falei que live mata a professora, né? A única coisa que eu consigo ver aqui é uma tela. E eu queria ver o rostinho de vocês. Certo. As profecias de Daniel, é muito legal que as duas primeiras profecias, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, nós vamos ver uma visão. No Daniel capítulo 2 tem um sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 7, nós temos uma visão que o próprio Daniel tem.
Ali inclusive em Daniel capítulo 2, a gente vai ver, deixa eu pensar aqui que eu falo com vocês de uma forma mais rápida. Em Daniel capítulo 7, a gente vai ver Daniel tendo uma visão dos impérios, a Babilônia, o Medo-Persa, a Grécia e um quarto império. Quando a gente está vendo Daniel tendo essa visão, ele vê a visão de animais. Animais. Então, é uma dica que eu estou dando para vocês que querem entender. Antes de chegar lá, querendo saber quem é a besta. Tá, pessoal? Antes, isso aí, entendeu o propósito. Antes de saber se é a Inglaterra, se é o Papa, se é a besta, se é a ONU, antes. Estão comigo aqui? Antes, pessoal. Eu vou precisar tirar o vício, né, de vocês para ensinar a Bíblia do jeito que a gente precisa entender. Por que? A gente tem que fazer perguntas. Por que Daniel vê animais? Olha só, o que eu falei, deixa a Bíblia aberta em Gênesis, eu vou tentar dar essa pincelada muito rápida, espero que seja o suficiente para vocês entenderem. Olha que interessante. Irmãos, me permitem falar de cabeça? Eu vou arriscar fazer isso. Eu tinha pensado em ler, mas eu acho que a gente vai ganhar mais tempo. Mas, por favor, me prometam que vocês não vão achar que eu estou dando a minha opinião, que eu estou falando coisa. Eu estou falando versículos da palavra de Deus, tá bom? Mas é porque tenho em mente. Eu vou ler, eu vou falar os versículos. Em Gênesis, Deus vai falar assim, que ele vai criar todas as coisas, e vai chegar em versículos que ele vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes, sobre toda a terra. E ele termina dizendo, depois de falar sobre toda a terra, podia terminar a frase, né? E ele ainda vai dizer assim, Gênesis 1, 26, ele vai dizer no final, e sobre todos os répteis da terra. É muito interessante, gente. Que vontade de falar só sobre isso. Horas aqui com vocês. Como que Deus coloca a narrativa? Por que depois de falar tudo no finalzinho e sobre todos os répteis da terra? Porque ele está chamando a atenção. Uma página depois vai aparecer um réptil, vai aparecer uma cobra, que vai fazer com que esse propósito eterno de Deus na criação, presta atenção, vocês estão aqui? Presta atenção. Essa cobra, esse réptil, essa serpente vai fazer com que esse propósito eterno de Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os animais. Certo? Essa cobra vai fazer agora, então, com que os animais tenham domínio sobre os homens. Vai inverter esse versículo. O que está acontecendo? No judaísmo é muito comum, existem alguns princípios que são muito claros, muito conhecidos e que não chegaram para nós aqui, os cristãos, né? Mas que o homem justo, o tzadik, ele é aquele, quem é o justo? É aquele que controla os seus instintos animais. A Bíblia mostra isso, está tudo isso na Torá. Ele controla, né? Quando fala para Caim, o pecado está à porta e cumpre a ti dominá-lo. Então, tem que me controlar para não entrar em detalhes aqui, mas pode acreditar no que eu estou falando, vou tentar evitar os detalhes. Mas assim, o homem justo é aquele que controla, que domina os seus instintos animais. O homem perverso, na Bíblia, o perverso, o da iniquidade, é aquele que não domina os seus instintos animais. Com isso, o homem, quando passou a não dominar os seus instintos naturais, o perverso, então, por isso que Daniel vai ver que os reis, os impérios, os reinos deste mundo, na figura de animais. Porque esses animais representam esses homens perversos, que agora são dominados pelos seus instintos animalescos, animais. Interessante, né? Entenderam, pessoal? Então a Torá constrói esses conceitos para nós, para a gente entender tudo, até por que Daniel está vendo animais e por que lá em Apocalipse o próprio João continua vendo animais, né? Bestas, animais. Então isso fala de homens, esses animais são homens perversos.
Então, o oposto de justos. Quem quiser botar... Interessante, né? Estou vendo aqui nos comentários isso. Está fazendo sentido, ótimo. Se vocês quiserem botar esses conceitos que eu estou, né, trazendo para vocês. O justo, sadik. Consigo escrever aqui essa palavrinha. Mas o justo, sadik é justo em hebraico. Se alguém souber, pode colocar sadik. O justo é aquele que domina os seus instintos animais. E aí, o perverso é aquele que não domina os seus instintos animais. O perverso. Por isso que Nabucodonosor, né, essa grande Babilônia que eu levantei para mim, e virou um bicho, virou um animal. Então, assim, são pessoas que não reconhecem o governo de Deus. A palavra-chave. As pessoas não reconhecem o governo de Deus. Então, o instinto animal dessas pessoas aflora e essas pessoas passam a agir como animais. Então, os reis da terra, esses reinos deste mundo, vão ser representados por animais. Por causa disso. Gênesis 1, 26. Tenha o homem domínio sobre os animais. Esse era o propósito de Deus. E quando a gente vai olhar ao longo da história a gente vai ver os animais, né, tendo domínio sobre o homem, né, nessa forma de perversos dominando a humanidade. Está claro isso, pessoal? Que é uma coisa meio nova assim, mas eu gosto de falar sobre isso também. Certo? E isso, algumas pessoas estão lembrando de personagens, né, da Bíblia que são referidos como animais e tal. Exatamente. Ótimo, maravilha. Beleza? Então, o Daniel está vendo esses animais e no capítulo 7, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Ele vai mostrar que o primeiro animal é um leão, o segundo é um urso, vou passar bem batido aqui, o terceiro é um leopardo e o quarto animal é uma besta terrível. E essa besta terrível, ela tem 10 chifres e depois desses 10 chifres vai surgir um chifre pequeno e esse chifre pequeno então vai perseguir os santos, vai prevalecer contra eles, até que então Jesus vai vir, vai destruir, vai julgar esse animal, né, esse chifre pequeno e vai estabelecer o seu reino eterno. O que está acontecendo aqui? Daniel ele está tendo uma visão, pensa, ele está na Babilônia, cativo, ele viu, Daniel sabe que o povo de Deus foi dominado pelo Império Egípcio, foi escravo do Egito, viu a Síria devastando Israel, viu a Babilônia devastando, né, a casa de Judá. Agora Deus está dando uma visão para Daniel sobre o reino eterno. Daniel, depois dos reinos deste mundo, depois que esses animais, esses homens perversos reinarem no mundo, fique tranquilo. Deus vai trazer o seu reino eterno, um reino de paz, esse reino de justiça. Então é sobre isso que são as visões de Daniel, do capítulo 2 e do capítulo 7. E aí nesse capítulo 7, Daniel vai ver que esse quarto animal é muito curioso. Agora, se vocês quiserem, eu vou até pedir para vocês botarem no comentário. As pessoas estão procurando saber qual é o nome desses impérios. Nesse caso, a gente consegue saber porque nós temos a visão da estátua de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2 e os 4 animais de Daniel capítulo 7 e o próprio livro de Daniel vai falar em outros lugares os nomes dos impérios que viriam depois da Babilônia. Tudo isso está escrito. Então, quando Daniel olha para a estátua de Nabucodonosor e ele vê a cabeça de ouro da visão de Nabucodonosor, ele vai falar assim, Daniel vai falar, Nabucodonosor, a cabeça de ouro é você, é a Babilônia. Mas depois de você vai vir um outro reino, prata, o peito de prata. E depois desse reino vai vir um outro reino, que é o ventre, o quadril de bronze. E depois vai vir outro reino, que é a perna de ferro e os pés, que são de ferro misturado com barro. Daniel vai ter a visão dos 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e uma fera terrível. As pessoas interpretaram essas profecias. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender, que para chegar na besta de Apocalipse. As pessoas interpretaram essas profecias, mostrando que era Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego e depois Roma. Certo, pessoal? Assim, a escatologia pós-moderna interpretou essa profecia.
Nós precisamos fazer alguns ajustes, Catarine? Precisamos. Quando o João está lá no Apocalipse vendo as bestas, o Daniel está vendo as profecias desde Babilônia, do ano 500 a.C. Então Daniel viu a Babilônia, viu Medo-Pérsia, viu a Grécia e viu depois de Jesus até o reino eterno. Então Daniel teve um intervalo aí de 2.500 anos. Daniel está vendo desde a Babilônia até a volta de Jesus. João, no Apocalipse, quando ele vê a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, João está vendo só do tempo dele para frente, ou entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, certo? Por isso que a gente pode casar, a gente pode pegar o que Daniel vê, um pedacinho do que o que Daniel vê e trazer e ajudar a interpretar essa profecia de Apocalipse capítulo 13. Só que muitos estão querendo dar nome e eu vou fazer isso agora com vocês. Agora dá para a gente fazer isso. A Babilônia. Quando Daniel fala que a cabeça de ouro é a Babilônia, certo? Depois da Babilônia veio qual império? Vamos ver se vocês, quem tiver rapidez aí na hora de escrever. Depois da Babilônia veio qual império? Império Medo-Persa, depois da Babilônia. Então a gente sabe que a cabeça de ouro, isso mesmo, a cabeça de ouro é a Babilônia. Depois tem o Império Medo-Persa. Certa interpretação, perfeita, correta, lisa. E depois do Império Medo-Persa? Qual foi o império que veio? Depois do Império Medo-Persa, beleza, Roberta. Grego, o Império Grego. Isso. Luca, isso. Império Grego, Grécia, Célia, certinho. André, certinho. Então, depois da Grécia, então nós estamos na Grécia, que é um ventre e o quadril de bronze. Então, a Pérsia de prata, Babilônia de ouro. Todo mundo interpreta assim, a escatologia, né, pós-moderna interpreta assim, e está certo até aí. Não está errado, porque o próprio livro de Daniel interpreta isso para nós. Isso, Luca, o bode peludo. Que ótimo, vamos falar sobre isso. O bode peludo. Vou falar até sobre ele, talvez, então, daqui a pouco. Então, só que depois da Grécia, nós temos as pernas da estátua. É uma linha cronológica. Essa perna da estátua de Daniel, capítulo 2, é de ferro, que Nabucodonosor vê na visão. Aí já estão respondendo aqui. Essa perna de ferro é quem? Ó, romano. Vocês aprenderam que essa perna de ferro é o Império Romano. Por quê? Porque ele vem depois do Império Grego, na época de Jesus. Né? Ninguém tem dúvidas de que o Império Romano, né, estava ali dominando naquela época. Acontece, irmãos, olha só, hein? A casa vai cair, hein? Eu vou até ler, porque assim, que a responsabilidade aqui é muito grande. Roma Oriental e Ocidental, né? Espera que eu vou ler. Presta atenção. Esse império, essa perna de ferro, é uma linha cronológica. Esse mesmo império, no final dele, no pé de barro e ferro, no final, ele vai ser um império, que a Bíblia diz, que ele será um reino dividido, porque ele vai se misturar com o barro. Tem algo com Esaú, exatamente. Ele vai se misturar com o barro. Agora, irmãos, presta atenção, a perna de ferro, esse é o último reino dessa visão. As pernas de ferro. E no final desse mesmo reino, dessa perna de ferro, ele vai ser um reino dividido, porque ele vai se misturar com o barro. Então, nós aprendemos que esse reino é Roma, não é? Todos nós. Só que a Bíblia, a palavra, a Escritura, a palavra de Deus vai dizer desse jeito, a leitura cuidadosa, que Catarina, não é possível que está escrito isso. Está escrito isso. Daniel 2:44. Mas nos dias destes reis,
barro e ferro. Nos dias desses reis, da perna de ferro, quando chega no final, esse ferro está misturado com barro. Nos dias destes reis, Jesus vai vir. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Vai vir o reino eterno. Irmãos, vamos lá. Se é Roma, Roma já não existe desde o século XVI, XVII. Então, a leitura correta, de acordo com esse texto, eu estou lendo assim, nos dias destes reis. Como que eu falo que a perna é Roma, se nos dias destes reis Jesus vai vir? E Roma não existe mais, o Império Romano já não existe. Depois do Império Romano, ainda veio o Turco Otomano. E o Turco Otomano já caiu na Primeira Guerra Mundial. E nós já estamos, e Jesus não veio. Então, eu posso dizer que essa perna é Roma? Se a Bíblia está dizendo que nos dias destes reis, Jesus vai vir? Entenderam? O que acontece? Às vezes, sejam honestos comigo agora, sejam honestos. Sejam honestos. Eu converso, gente, com muita gente que sabe de Bíblia, eu converso, eu sei o que as pessoas falam. Esses dias mesmo, estava conversando com meu pai. Quando nós lemos alguma coisa, sejam honestos, presta atenção no que eu vou dizer. Quando nós lemos alguma coisa que nós não entendemos, sabe o que a gente faz? A gente pula. A gente pula, gente. A gente pula. Porque a gente não entendeu, porque não bateu, porque não bate, não encaixa com aquilo que eu segurei, que eu quero acreditar. É verdade ou não é? Sejam honestos. Eu vou ler aqui no comentário. Se a gente está lendo um negócio aqui, nossa, negócio esquisito, gente, não bate com Roma não, mas quer saber? Eu não entendi o que está escrito, mas eu quero continuar acreditando que é Roma. Entenderam? E é isso que a escatologia que chegou até nós fez. Por que, Catarina e tanta heresia? Por causa disso, irmãos. A gente tem que se humilhar diante da palavra de Deus. Quando nós não entendemos alguma coisa, nós precisamos buscar a resposta. O Senhor está aqui, o Espírito dele está aqui para nos revelar, para nos conduzir a toda a verdade. A gente não precisa bater o pé e dizer que se eu não entendi, não tem problema, eu vou continuar acreditando no que eu gostei de acreditar. Não vamos fazer isso. A palavra de Deus é ela que dá o ritmo, ela é maior do que nós. Se eu não entendi, eu tenho que tirar da minha cabeça a ideia que eu tenho e esperar entender. A gente não pode ser orgulhoso, não pode ter orgulho zero, não pode ter orgulho diante da palavra de Deus. Se está escrito uma coisa que eu não entendi, que não bate com o que eu acredito, eu preciso deixar de acreditar. A palavra de Deus ela é maior do que nós. Vocês entenderam isso, irmãos? Então aqui, nos dias destes reis, então eu não posso dizer que é Roma, certo, pessoal? Porque Roma, o império, né, romano já não existe. Beleza. Deixa eu ver se vocês estão entendendo aqui de novo no comentário, certo? Ela é maior que as interpretações do homem. Sim, irmã, certo, ótimo. Que bom que vocês estão entendendo que, de novo, eu falo, não é uma coisa legal de se ouvir, porque eu sei que tem pessoas que estudam, que ensinam isso e tal, e a gente às vezes precisa fazer alguns ajustes. Então, a gente agora vai entender quem é. Quem é? Afinal de contas, essa perna. Alguém já me ajudou, acho que foi o Luca, né, que está falando aí do bode peludo e tal. Irmãos, de novo, essas coisas, elas são completamente enigmáticas. Elas são profundas. O profeta Daniel não ficava de pé quando ele recebia essas profecias. Sabe o que a gente quer fazer hoje? A gente quer receber essa profecia de pé e ainda, sei lá como, né? Então assim, não é fácil. Daniel queria entender as coisas, ele orou 21 dias, teve que vir Miguel para falar que, olha, estava difícil, porque os reis da Pérsia tinham uma potestade no ar, Daniel, uma potestade. A gente não fala muito sobre isso, que é um assunto muito místico para nós ocidentais, mas está escrito em Daniel. Daniel estava orando
mas uma potestade, um demônio, resistindo o anjo de vir trazer um entendimento da profecia para Daniel. Teve que sair Miguel, para lutar contra esse cara. Daniel, você é um cara muito amado, cara. Então eu vim aqui, vou te ajudar a entender. Então, assim, pensa para Daniel profetizar ou entender essas coisas de uma guerra no mundo espiritual, e a gente está achando que a gente vai ler e vai sair. Então, assim, irmãos, a palavra de Deus, ela é preciosa demais, certo? A gente precisa cavar, não pode desistir fácil, não. Então, a gente vai ver que existe na Bíblia uma forma, e eu aprendi isso também muito com os rabinos, né? Para eles entendem muita coisa mais fácil do que nós, né? Quando nós olhamos para os impérios, vários impérios que surgiram até mesmo antes de Roma, a gente vai ver que foram impérios que foram fundados pelos descendentes, agora é a palavra-chave, hein? Até esperar um pouquinho, quando eu falo assim, para quem está piscando, voltar. Quem está digitando aí, prestar atenção. A Bíblia, a palavra de Deus e os conhecimentos históricos, dentro do que a palavra de Deus mostra, vai mostrar para nós que esses impérios, muitos desses impérios, nós temos envolvido aí nesses impérios, conquistando, fazendo parte desses impérios, os descendentes de Edom. E nas profecias de Daniel, ele está aqui, Edom. Só que ele está escondido. Certo, pessoal? Alguém já falou, lembrou dele aqui do bode peludo. Então, Edom, quem é Edom? Edom é o nome que recebeu Esaú. Então a gente vai ver que quando Rebeca está grávida, vamos voltar para Gênesis, hein, para a gente entender e não errar. Quando Rebeca estava grávida, Abraão, deixa eu falar de uma forma até mais clara, tentando pegar todo mundo mesmo que não conhece muito a Bíblia. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac se casou com uma mulher chamada Rebeca. Essa Rebeca ficou grávida de 2 filhos gêmeos. E esses 2 filhos chamam Esaú e Jacó. São os filhos de Rebeca e Isaac. E a palavra de Deus vai dizer que aquelas 2 crianças brigavam no ventre. Tanto que quando Esaú nasce, Jacó vem logo depois, né? Esaú é o primogênito, Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. Certo, pessoal? Então, por isso, com a mão no calcanhar de Esaú. Essa palavra mão, no hebraico, é uma letrinha chamada Yod. I, dá o som de I. Calcanhar é a palavra Akov. Por isso o nome dele é Iakov. Mão no calcanhar. Certo? Não significa enganador, nada disso. Iakov, no hebraico, Yaakov. Mão no calcanhar. Então, Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. Esaú recebeu esse nome, Esaú, porque ele era peludo. Esaú significa peludo. E ele passou a se chamar Edom, porque Edom significa vermelho. Então, existem várias explicações para isso, desde a questão da comida, do vermelho e tal, até dele mesmo ser ruivo. Certo. Então, ali também, que a gente não tem tempo para fazer isso numa live, mas olha como eu mostro para vocês, que são coisas que foram contadas para nós, para quando a gente chegar aqui nessas profecias e lá no Apocalipse, a gente saber que os descendentes de Edom, pensa, irmãos, os descendentes de Edom se casaram com os descendentes de Ismael. Imagina a tragédia, né? Então, que deram origem a povos árabes e tal. Então, hoje, quando você vai ver em Israel, os judeus eles chamam Roma de Edom. Por quê? Porque esses descendentes de Edom, são eles que estavam ali se espalhando por aquela região do Oriente Médio, em torno do Mar Grande, né, o Mar Mediterrâneo, conquistando esses impérios. Então, a palavra de Deus vai mostrar para nós, ela vai direcionar os últimos dias. Presta atenção no que eu estou dizendo agora também, que é chave. A profecia de Daniel vai fazer a gente olhar agora de uma forma para que a gente entenda que os últimos dias têm a ver com Edom. Por quê? Porque na Bíblia, os últimos
é muito interessante isso. A história, ela vai terminar como ela começou. A Bíblia mostra isso para nós. A história vai terminar como ela começou. Alguém pode até digitar essa frase, que é muito interessante isso. A história, ela vai terminar como começou. Por isso que Deus, ele fala assim, desde os tempos antigos eu estou anunciando o que vai acontecer. Desde Gênesis eu estou falando o que vai acontecer. Porque quando a gente olha para frente o que vai acontecer, é como se a história fosse cíclica. Eu falo isso muito para vocês, né? Lá quem vê os vídeos do feed. Então, os últimos dias, a palavra de Deus está nos mostrando que nós devemos voltar os nossos olhos para Edom e ver essa guerra ou essa luta entre Jacó e Esaú. Entre Jacó, que é quem? Israel, uma representação do povo de Deus. Aqui são símbolos, tá, irmãos? Não é uma coisa literal. Então, Jacó representa Israel, né, que é o povo de Deus, e Esaú, que é Edom, está representando os perversos. A história, ela é literal, ela aconteceu. Jacó, Esaú, eles nasceram. Esaú, os descendentes de Edom, foram fazendo os reinos. Roma é Edom. Agora sim, entendendo isso e dando esse nome a essa perna de ferro, esse barro misturado com ferro, é Edom. Então, esse reino, a gente tem que olhar para Edom e entender agora a gente consegue dar os nomes. Ah, sim, agora sim, dentro desse entendimento que é Edom, a gente consegue ver Roma. Aí sim, Roma, obviamente, Roma é Edom. Roma Ocidental, Roma Oriental. A gente consegue ver os 10 chifres dessa besta terrível. Por que esse animal é diferente de todos os outros? Porque Roma foi o único império que saiu daquela região dos árabes ali do Oriente Médio, e foram esses árabes que começaram a entrar na Europa. Vamos usar a palavra certa, desculpa. Esses edomitas. Então, esses Edom que estavam ali no Oriente Médio, esses descendentes de Edom, esses edomitas começaram a entrar na Europa. E então, a partir desse Império Romano, surgiram impérios europeus, o Império Germânico, o Império Austríaco e tantos outros, né? Então, aí a gente pode dar esse nome. Vem Roma, vem os países da Europa, e dentro desse contexto todo vai surgir. Está ficando interessante? Vocês estão entendendo? Que é só um pequeno ajuste? Que aí, entendendo que então Roma é Edom, Roma deixou de existir, mas Edom está entre nós até hoje. E é isso que a gente precisa discernir. Para a gente não errar, o nosso discernimento, quando a gente quer discernir os dias, hoje a gente deve olhar para o mundo e falar, onde estão esses edomitas? Onde está Edom? Que se casaram, que se dão em casamento, ferro com barro, com os descendentes de ismaelitas. Onde estão esses ismaelitas? Que é para onde os nossos olhos devem olhar até hoje, desde a época de Roma até hoje. Os descendentes de Edom, desculpa, gente, os descendentes de Edom se misturando com os descendentes dos ismaelitas, que representa esse barro. Então, não sei se vocês sabem, vou abrir esse parênteses que para alguns já está isso, ferro se misturando com barro. Ah, já estão aí, já estão ajudando aí. Fala dos árabes, fala dos iranianos, e em especial, agora eu vou dar o nome mais importante da noite. Que bom que eu estou falando agora, que eu acho que muita gente já está aí, né? Chegou agora. Ai, socorro. Já falei demais. Queria falar mais, mas talvez nem vou conseguir. Quem são, irmãos, agora é a parte mais importante, talvez, de todo o livro de Daniel, por incrível que pareça. Quem são os ismaelitas hoje? Irmãos, não sei se vocês sabem, quando surge uma religião chamada... Ai, que lindo!
Quando surge uma religião, obrigada, gente. Quando surge uma religião chamada Islã, no século, tem gente que pensa que essa religião ela é antiga, até antes de Cristo, não é. No século 7, tá bom? Depois do ano 600 ali para frente, vem um homem, um pequeno pastor de ovelhas, chamado Maomé. Então esse homem, ele vai fundar essa religião, esse árabe, esse edomita vai fundar essa religião. O Islã, ele, dentre muitas coisas, vou falar só o que é importante, é o quê? Para eles, Abraão, eles têm o mesmo pai, né? Abraão. Abraão, em vez de sacrificar Isaac, não sei se vocês sabiam disso, em vez de sacrificar Isaac, no Islã, Abraão foi sacrificar Ismael. Vocês sabiam disso? Certo, então, quando a gente olha para a figura de Israel, quando a gente olha para a figura de Edom, é mais associado com os árabes. Muita gente associa Ismael com os árabes também, não está errado, óbvio que não. Mas hoje, como nós temos o Islã, essa religião que tem essa questão de Abraão, Ismael e tal, hoje, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem essa pista que quando a gente vê Ismael, ela está mais associada com essa questão religiosa, ao islamismo. Então, se vocês conseguirem juntar todas essas informações que eu estou falando, nós estamos falando aqui de um contexto de ferro misturado com barro. Olha, irmãos, se vocês estão entendendo até aqui, vocês estão entendendo coisas importantíssimas, para não errar mais. Nós estamos entendendo ferro misturado com barro, onde na era desses descendentes de Edom, nessa era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo todinha, aos olhos de Deus, da palavra de Deus, das profecias, é um reino só. É um reino, esses descendentes de Edom, se misturando com esses descendentes de ismaelitas, esses árabes, formando povos no Oriente Médio, que formam povos na Europa, e aqui estamos nós, que somos descendentes desses mesmos, né? Que o Brasil, a América, nós viemos da Europa. Então, é um reino só, é essa perna de ferro misturada com barro. Mas por que ela está misturada com barro? E essa palavra mistura, no hebraico, é árabe. Muito interessante. Então, assim, a gente vai ver que os árabes realmente têm um lugar especial nessa profecia, mas a melhor interpretação nós vamos ver reinos, agora presta atenção, nós vamos ver reinos governantes humanos, impérios sendo formados, o romano, Roma Ocidental, Roma Oriental, a Europa, os impérios germânico, austríaco, Holanda, a Inglaterra, todos esses. Vamos ver o turco-otomano, os impérios árabes, misturados com a religião. Então, para nós, é uma mistura de ferro com barro, é essa mistura de Estado, governos humanos, com a religião. É essa a definição que a gente precisa ter. A gente não precisa sair dela. A gente não precisa sair dela. Ela, por isso que eu falei, é ela que é o fundamento. Por quê? Porque dentro desse entendimento, desse conceito, agora eu posso dizer, nossa, Roma e o papado romano, 100%, com certeza. Roma, a Roma Ocidental, quem conhece a história, eu vou falar um pouquinho mais rápido agora, só para a Roma Ocidental, que foi lá para a Europa, a Roma Oriental, depois Ocidental cai, vem a Roma Oriental, que é o Império Bizantino, capital Constantinopla, depois nós temos o Papado, começa aquela mistura, Estado e religião, mas no século VII nós temos os árabes formando o Califado Islâmico, surgem os impérios árabes, junto com isso nós temos o islamismo. Percebe que não é só Roma Igreja Católica, os impérios árabes e o Islã, e nós vamos ver essa mistura. E aí nós podemos colocar todos eles dentro desse conceito, descendentes de Edom, descendentes de ismaelitas, ou simplesmente de uma mistura ferro com barro.
de Estado e religião. É isso, certo, pessoal? Essa é a melhor forma como a gente conversa sempre aqui que eu mostro para vocês. Nosso objetivo aqui é sempre pingos nos is. Se a Bíblia fala isso, não vamos falar que é Roma, senão a gente perde, sai. Então a gente vai ver que essa mistura de Estado e religião e a gente volta para o texto, ó. Mas nos dias destes reis, agora faz sentido. Perceberam? Agora faz sentido. Eu posso dizer que nos dias desses reis, desde que Roma começou a ascensão de Roma Ocidental, Oriental, Império Bizantino, Constantinopla, o Papado Romano, o Islã, o Califado Islâmico, Império Romano, Império Turco-Otomano, os Impérios Árabes, eu coloco tudo isso nos dias desses reis, até hoje, inclusive, seja o Papado Romano tenha relevância hoje ou não, mas nós sabemos que, de qualquer forma, existe um lugar especial. Se eu pudesse escolher um exemplo, que seja a melhor representação, escolhe esse nome aí. Escreve esse nome aí, todo mundo na legenda, para ninguém esquecer, hein? Escreve, quero ver todo mundo escrevendo na legenda. Califado Islâmico. É essa perfeita mistura de Estado e religião que tem um lugar reservado, carinhoso, especial nas profecias de Daniel. Escreve. Vou até beber água aqui. Todo mundo para lembrar esse nome. É Califado Islâmico. É uma representação. Assim como Igreja Católica e Império Romano. É uma representação, tá bom? Mas eu quero destacar, eu quero trazer esse para vocês. Eu acho que é esse ingrediente novo para vocês, que é importante. Califado Islâmico. Califado Islâmico, vocês precisam lembrar disso. Porque nos dias desses reis, aí a gente está lá atrás e a gente está hoje. Né? Essa perna de ferro e ferro misturado com barro. Então, exatamente de acordo com a profecia. Quando nós olhamos essa mistura de Estado e religião. Hoje, quando nós olhamos para o Califado Islâmico, a gente pode ver, olha, tem mais a ver com isso do que dizer que é Roma Ocidental Oriental, Império Bizantino. Coisas que já ficaram para trás, que fizeram parte disso. Califado Islâmico, forte no Irã, fortíssimo. Forte no mundo árabe. Ótimo. Mas essa turma é boa demais, gente. Desse jeito, vou dar live para vocês sempre. Gente, vocês são muito fera. Eu fico vendo aqui no comentário. Vocês são demais. Fico até mais tranquila, porque falar sobre essas coisas não parece ser tão novo, né, para vocês. Talvez alguém já tinha ouvido e está aí juntando as pecinhas. Irmãos, para vocês terem uma ideia de como isso é importante, vale a pena eu dizer isso para vocês verem. Nossa, Catarine, quem gosta de discernir os dias, né? Tem a ver com os nossos dias mesmo e tem a ver com séculos atrás, né? Quando a profecia começou a se cumprir. Hoje no mundo nós temos 2,2 bilhões de cristãos. E hoje no mundo nós temos 1,9 bilhão de muçulmanos. Vocês acham que isso não estaria na Bíblia? Vocês acham que isso não teria uma relevância para esses nossos dias? 1,9 bilhão de muçulmanos no mundo. E aí esses dias eu postei no meu story. Falei, gente, quem gosta de ficar de olho, presta atenção. Essa guerra em Israel fortaleceu os laços do mundo islâmico, certo, pessoal? Mas tudo bem, eu não estou aqui, lembra que eu estou destacando, né? Essa mistura Estado-religião, ferro com barro, Estado-religião, ferro com barro, Estado-religião, ferro com barro. Essa é a interpretação desse reino. Por que um reino só? Eu sei responder, gente, é porque eu não tenho tempo hábil aqui, mas por que um reino só? Por que ele falou direitinho que era Babilônia, Medo-Pérsia, que era Grécia, e de repente vem romano, Roma Ocidental, Oriental, vem turco-otomano, vem um monte de império, mas né, Deus coloca como um império só. Irmãos, é muito simples a explicação. Lá de Apocalipse, em especial, a gente vai ver, por enquanto vocês vão ter que entender o que eu estou falando, a gente não tem tempo para detalhar. Mas é muito claro na Bíblia, e existe essa relevância que para nós não é importante, mas na palavra de Deus é, que depois que Jesus veio,
Olha que interessante isso. Depois que Jesus veio, ele veio trazer o seu reino. O reino de Deus está entre nós. Nós vamos fazer uma live desse nível quando a gente for falar do milênio. A casa vai cair, irmãos. Jesus vai vir reinar 1000 anos, não. Jesus já reina. Jesus veio trazer o seu reino, o reino de Deus. Esse reino milenar, né? O reino de Cristo está entre nós. Quando Cristo veio trazer o seu reino, Apocalipse capítulo 13 vai mostrar, é muito maravilhoso. Talvez eu termine fazendo essa dinâmica com vocês. Apocalipse capítulo 13 vai mostrar que o Satanás, então, vai imitar esse reino. O que o Satanás é expert em fazer? Que eu falei no início da live. Não foi assim que Deus disse? Gente, o Satanás, ele fica remedando. Não tem assim, para de me remedar, a gente não fala? Para de me remedar, menino. Está imitando? O Satanás faz isso, gente. Não foi assim que Deus disse. O Satanás, ele imita as coisas de Deus. Ele é um imitador. Mas, na sua imitação, ele traz o engano. Ele deturpa a verdade. Então, para nós, na nossa cabeça, as pessoas não falam muito sobre isso, mas Cristo veio trazer um reino, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro. Apocalipse abre falando, né? O Cordeiro como tendo sido morto, no capítulo 5, 6, né? Como tendo sido morto, 5, mas de pé. Então, esse Cordeiro que nos constituiu reino e sacerdotes, o reino do Cordeiro, o reino de Deus, ele já está entre nós, esse reino milenar de Cristo. Então, Satanás agora vai correr para imitar e fazer o reino dele. No reino de Cristo, quem está anotando, anota essa frase de novo. Por isso, apostasia. Quem está anotando, anota essa frase. No reino de Deus, esse reino milenar de Cristo, quem reina é Cristo. No reino do Satanás, quem reina é o homem, não é o Satanás. Não tem ali, né, um demônio com um tridente sentado no trono, né, um bicho. Irmãos, isso é sério? Não dá para falar muito sobre isso, mas adoraria, mas essas pinceladas vocês estão entendendo. E é sobre isso que é Apocalipse 13. Eu acho que, nossa, foi até bom ter falado isso, que fecha esse link. Então nós entendemos a profecia de Daniel, como que ela arruma, né, prepara o chão, a gente vê que é um reino só, mas nossa, um reino só, essa perna de ferro se estendeu de lá, né, da época de Jesus até a segunda vinda, porque no Apocalipse 13, diversos impérios foram se levantando, a gente vai ver que ele vai se resumir nesse governo de Satanás. E essa besta que surge do mar, então, que agora é o que João está vendo, por isso que eu apresentei tudo isso para vocês, fica mais fácil entender. João está vendo essa besta, essa perna de ferro misturada com barro, por isso, Catarine, agora fez sentido, a perna de ferro misturada com barro. É uma besta que surge do mar e outra que surge da terra, que se misturam. Catarine! Entenderam? Fez sentido. É a mesma coisa. Misturadas. O Estado, religião, as bestas, os reis da terra e o falso profeta. Debaixo desse governo regido pelo Satanás, onde quem governa é o homem. Pessoal, vocês entenderam isso? Eu lendo aqui para ver se está claro, que isso precisa ficar claro. Estado, religião, perna de ferro com barro, vários impérios foram se levantando, Igreja Católica, Califado Islâmico, Roma Oriental, Ocidental, Império Turco-Otomano, Árabe, países, Europa, tudo isso dentro de um escopo. A besta que surge do mar, reis que vão se levantar entre a primeira e a segunda vinda, que vão se misturar com o falso profeta, que é essa besta que surge da terra, que parece um cordeiro, mas fala como um dragão.
Essa besta, então nós temos um reino misturado, um reino só. Por que um só? Porque é o Satanás, nesses 2000 anos, construindo o seu governo, imitando o que Cristo está construindo nesses 2000 anos, o reino dele. Está claro isso, irmãos? Se vocês entenderam isso, vocês entenderam tudo. Até aqui. O que é essa besta que surge do mar? O que é essa besta que surge da terra? Então, nós precisaríamos ter visto as profecias de Daniel, entender essas coisas para chegar na besta que surge do mar e da terra e ver que nós estamos vendo essa mistura de Estado com religião debaixo do governo de Satanás, que está nesses 2000 anos construindo o seu governo, que vai imitar e ao mesmo tempo contrastar com o reino de Deus, esse governo que Cristo veio estabelecer entre nós. Quem reina no reino de Deus é Cristo, e quem reina no governo de Satanás é o homem no centro. Por isso que lá no Éden, não foi assim que Deus disse? E aí Eva vai e come do fruto, alimenta o seu próprio ventre. Eu falo isso tanto para vocês, né? Não vou nem ficar repetindo aqui. Mas todos esses conceitos estão aqui, nessas profecias de Apocalipse 13. É muito legal, muito impactante, certo? Joia e trigo junto, edomitas, filho do maligno, certo? Filhos do maligno, perfeito, são os perversos. Se você quiser um nome bem assim, que pega a Bíblia inteira, você abrir em qualquer profecia, você vai abrir a Bíblia assim, qualquer profeta, você vai ler assim, são os perversos. Então, a ponto de vocês verem onde nós vamos voltar. Então, Esaú e Jacó, o povo de Deus contra os edomitas, os malignos contra o povo de Deus, os perversos contra o povo de Deus, os descendentes de Edom contra o povo de Deus, que literalmente deram origem a impérios, né, romanos, Roma aqui, o Império Árabes, o Califado, o Império Turco-Otomano, tal, tudo isso. Mas Esaú e Jacó, a gente ainda voltar um pouquinho mais, que eu falei que a história termina como começa, lá no Éden, irmãos, esse é o ponto de partida. Deus vai falar assim com a serpente e com a mulher. Nossa, se vocês entenderem isso, eu vou querer o joinha, hein? Presta atenção, hein? Que eu vou pedir joinha, hein? Deus vai pegar a serpente, a mulher, e vai dizer assim: eu vou pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Quem é a mulher? É o povo de Deus, representa o povo de Deus, sempre, né? Certo, irmãos? Então, assim, essa inimizade entre a serpente e a mulher, entre o povo de Deus e a serpente lá do Gênesis, vai terminar toda a história com esse Satanás fazendo seu reino, que vai perseguir o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus está aqui querendo viver o reino de Deus, viver piedosamente, a Bíblia fala que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então a serpente, o Satanás, seus governos humanos, os impérios, homens, reis, esses reis de toda a terra, perseguindo o povo de Deus. Então é a antiga batalha, essa inimizade entre a serpente e a mulher. Certo, pessoal? Esaú, e se a gente for um pouco para frente, a gente vai ver Esaú e Jacó. Edom e Israel. Se a gente for um pouquinho para frente, a gente vai ver, né? A igreja e esse Satanás, a serpente perseguindo essa mulher de Apocalipse 12. Certo. Espírito Santo, tananã, deixa eu ver se está ficando claro aqui para vocês. Seria o mesmo que Ismael se vingar? Deixa eu ver, seria o mesmo que Ismael se vingar de Sara, ou seja, da semente de Sara? Deixa eu ver, faz a pergunta mais clara. Inimizade entre a mulher e Satanás, certo? Isso. Estão entendendo? Então, Apocalipse 13 é sobre esse governo. Eu vou ler para vocês um trechinho que vocês vão entender o que eu estou dizendo, que aí a gente vai fechando, vai encerrando. É muito... Gente, eu falo com vocês, a leitura cuidadosa, gente. A gente lê devagarzinho,
Eu sei que tem gente que tem vontade de me bater, gente, às vezes. Catarine, já li esse texto 1 milhão de vezes, nunca tinha visto isso. Olha só, eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem mais ainda o que eu estou dizendo e eu prometo que eu termino. Olha só que interessante. Então, Apocalipse 13, versículo 3. Então, João está tendo uma visão. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. De novo, olha que interessante, irmãos, eu estou desafiando vocês, eu sei o que eu estou fazendo, olha só. Sejam honestos. Essa ferida mortal é Roma, é o Papa, é a ONU, é não sei quem. Aí a gente quer ir lá na frente, né? Meu Deus, que império foi esse que morreu, que ressurgiu? É Roma que vai voltar. Não é isso que todo mundo fala? Mas espera. Uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Irmãos, o princípio, a primeira coisa que a gente tem que entender dessa narrativa aqui é que é exatamente algo que contrasta com Apocalipse 5, que fala que João vê o cordeiro como tendo sido morto, mas de pé. Está contrastando. Então Satanás está imitando. Entenderam? É uma imitação. Foi golpeado de morte, mas meu Deus, você sabe quem é. A gente precisa olhar para isso e entender que o Satanás está imitando o reino de Cristo. Esse reino milenar que nós vivemos hoje. Olha só, vou continuar a narrativa. Foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ué, seguindo a besta? Que expressão interessante, né? Seguindo a besta. Quando a gente olha Apocalipse capítulo 14, vai dizer assim, e estes são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Jesus tem seguidores. Agora a gente está lendo aqui, seguindo a besta. Depois que ela é ferida, uma ferida mortal, e sobrevive. Agora ela tem seguidores. Irmãos, entenderam? Então, o Cordeiro como tendo sido morto, de pé, e nós somos os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. É uma narrativa que chama atenção para nós, que o Satanás está construindo o seu reino, esse seu governo sobre a terra, imitando o governo de Deus, certo? Olha só, hein? Vou seguir. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Ué, o dragão deu a sua autoridade à besta. Eu estou lendo o texto. O dragão deu a sua autoridade à besta. Ué, Jesus falou o quê depois que ele ressuscitou dessa ferida mortal? Jesus falou o quê? Toda a autoridade me foi dada. O Pai deu toda a autoridade a Jesus, ao Cristo. Aí a gente está lendo a narrativa e está falando que depois disso o dragão, todo mundo adorou o dragão, porque o dragão deu autoridade à besta, que teve uma ferida mortal e que sobreviveu. E agora tem um monte de seguidor. Estão percebendo? E ainda tem mais. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ué, quem é semelhante à besta? Se você olhar na Bíblia, quantas vezes aparece essa frase? Não há outro semelhante a Deus. Não a besta, a Deus. Quem pode pelejar contra Deus? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Percebem? Então, essa narrativa está aqui não para a gente ficar especulando se é a ONU, se é Roma, se é o Papa. A narrativa está aqui, primeiramente, para a gente perceber isso. É isso que eu quero fundamentar com vocês. Nós estamos lendo do Satanás fazendo um governo sobre essa terra. Quem vai se submeter a esse governo, Catarine? Quem vai se submeter a esse governo aqui do Satanás, esse reino, essa imitação do Satanás? Quem vai? Todos aqueles que não querem se submeter ao governo de Cristo.
quem não se submeter ao reino de Deus, ao governo de Deus, ao reino de Cristo na nossa vida, vai se submeter ao governo de Satanás. Satanás também tem um reino, ele também está subjugando pessoas. Estão percebendo isso? Isso é muito sério. Então, irmãos, isso está para quem? Isso está antes da gente ficar especulando se é o Papa, se é Macron, se é o Putin, se é a Rússia, quem é. É isso que eu quero primeiro. Nós vamos falar sobre isso um dia, mas eu não posso deixar vocês chegarem nesse nível de discussão, eu não posso. É Macron, Emmanuel Macron, não posso chegar nesse nível de discussão com vocês ainda. A gente vai falar sobre isso, eu sei falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso, é importante. Mas primeiro nós precisamos entender esses fundamentos, esses princípios do Satanás. Desde então, por que a gente precisa entender isso? Desde que Jesus veio estabelecer o seu reino, Satanás está ali, subjugando pessoas ao seu governo. Nós precisamos entender isso por quê? Porque essa profecia vai dizer que foi dada essa autoridade para eles 42 meses. Que é assunto, obviamente, para uma próxima live que vocês vão ter que acreditar. Que esse tempo de 42 meses, que é um assunto maravilhoso de se falar também, que a gente precisa entender o profeta Elias, os 3 anos e 6 meses que não choveu sobre a terra, é um assunto tão enorme, gente, que vai falar de João Batista, do Espírito e Poder de Elias. É um assunto enorme para chegar e explicar para vocês por que esses 42 meses não é literal. Não é uma besta, uma pessoa que vai se levantar por 3 anos e meio e vai fazer tudo isso. Não é isso. Esses 42 meses do Apocalipse, 1260 dias, tempo de metade de um tempo de Apocalipse, os 42 meses que as testemunhas profetizam, os 1260 dias que a mulher foge para o deserto, esses 42 meses que estão aqui, que a besta recebe essa autoridade, fala de um tempo entre a primeira e a segunda vinda de Mashiach. Então não é uma profecia para o futuro, nem tampouco algo que já se cumpriu no passado. É o Satanás, ao longo desses 2000 anos, agindo em diversos contextos. Por quê? Porque foi dada autoridade, olha aqui, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É o Satanás agindo dentro desse contexto, em diversas eras, nesses últimos 2000 anos, em diversos contextos, países, fazendo pessoas se subjugarem ao seu governo. E quem reina nesse governo do Satanás, ninguém está ali adorando o Satanás. Satanás, não é isso. Quem reina nesse governo do Satanás é o homem. São pessoas que estão adorando, servindo, obedecendo o próprio homem, o ser humano, que é isso que significa a imagem da besta. Não dá tempo de falar tudo aqui hoje, mas a imagem da besta. Foi dado um fôlego a ela para que ela falasse, quisesse morrer. Eu vou falar isso outro dia para vocês. Mas é a figura do próprio homem, o ser humano agora, os reis da terra. São pessoas que colocam os homens no lugar de Deus. Não se submetem ao governo de Deus, a Cristo, mas elas vão ouvir, obedecer, vão dar o seu tempo, a sua vida, seus esforços, suas energias, sua adoração, tudo para os homens. É o reino de Satanás. Tá bom, pessoal? Até aqui ficou claro? Então não serão 3 anos e meio. Essa profecia, ela fala dessa perna de ferro, ferro misturado com barro, que é esse tempo todo do Estado religião, esse falso profeta enganando as pessoas, vozes que se levantam para fazer com que as pessoas, então, prestem adoração aos homens, se curvem diante de governos, adorem, né, subjugados a esses governos humanos. Os falsos profetas são vozes que conduzem as pessoas
a subjugarem a sua vida a governos humanos, certo? Acho que ficou claro até aqui. Se ficou claro até aqui, a gente fecha esse assunto numa próxima live de uma forma mais tranquila, falando sobre a imagem e a marca da besta, que eu sei que é um assunto que vocês querem muito ouvir falar, mas é importante a gente entender isso daqui, essa profecia. Então, alguém me perguntou assim, se lá no profecia de Daniel, aquelas 70 semanas, os 7 anos de grande tribulação são dos judeus, aqueles 3 anos e meio especificamente, quando vem o assolador, são dos judeus, onde está a da igreja, a nossa grande tribulação? Está aqui. A nossa grande tribulação está aqui. Mas, Catarine, a nossa grande tribulação não são de 7 anos? Ou de 3 anos e meio? A da igreja? Não. São de 2000 anos. Especificamente, assim, né? Uma hora a gente vai falar sobre isso, né? Vai dar em torno aí de 1335 anos. Quem conhece esse número sabe de onde eu estou pegando, né? 1335 anos é o tempo certo de dizer. Tá bom? Então, esse período de mais de 1000 anos de grande tribulação, que a igreja vai passar. Os judeus também, obviamente, uma grande tribulação sobre o mundo, mas os judeus têm um tempo específico para eles, que se cumpriu de 3 anos e meio no Holocausto, na época do regime nazista, e completaram as 70 semanas. Mas a nossa grande tribulação, nós estamos olhando aqui, são esses mais de 1000 anos. Jesus falou assim, que depois dessa grande tribulação, quando acabar essa grande tribulação, nós vamos entrar num período, vou mostrar isso tudo para vocês, chamado de Dia do Senhor, que vai ser o último juízo dessa terra. Mas em lugar nenhum a gente precisa pensar que nós estamos falando de uma tribulação só de 3 anos e meio. É uma tribulação ao longo desse tempo todo, dessa besta, desse Satanás furioso, que na medida que o tempo passa, certamente o cerco se aperta. Que os últimos 3 anos, os últimos 7 anos, o último ano vai ser pior do que os anteriores, com certeza. Né, pessoal? Certamente, nós vamos ter os últimos 7 anos muito difíceis, os últimos 4 anos muito difíceis. Mas a profecia para nós da grande tribulação se resume nesse período todo. Não existe isso de 3 anos e meio. Tanto que o arrebatamento vai ser antes do dia do juízo final. Não existe esse negócio de arrebatamento antes de tribulação de 7 anos. Nada disso. Beleza, pessoal? Ficou claro? Vai ficar gravado, né? Isso, certo? Pode deixar. Vai ficar gravada essa live, pelo menos alguns dias, algumas horas. Mas deixa eu dar uma olhada no comentário de vocês, pelo menos até aqui. O que eu gostaria era abrir a mente de vocês, deixar isso claro, como nós temos coisas, né? Ajustes a fazer, coisas a entender, dessa mistura de Estado, religião, Edom, Ismael. Quem falou do bode peludo, até esqueci, né? O bode peludo. Gente, por que Daniel vai falar que é um bode peludo, gente? Peludo, porque quando Esaú nasceu, como ele era peludo, ele se chamou Esaú. Então a gente precisa conhecer um pouquinho do hebraico também, né? Ou não, acho que em português também está escrito. Quando Esaú nasceu, ele era peludo. Por isso ele foi chamado Esaú. Só que Esaú mudou o nome para Edom. Então quando a gente vê o bode peludo, é uma menção a Esaú. A gente falei com vocês, Edom está ali nas profecias de Daniel. Não é uma coisa na minha cabeça, não. Só não deu tempo de passar com calma, mas acho que foi o Luca, né? Luca que falou também isso. Isso. E a irmã Jeju antes de ensinar, que pergunta linda, irmãos. Eu perco uns 5 quilos. Vou fazer essa live, acho que uns 5 quilos foram embora. Se preparem, tá ruim, mas ainda tem espaço para ficar pior, com certeza, com muita certeza.
muitos famosos, marcos famosos, tal, isso, Alexandre o Grande, assim, muitas coisas dá pra gente falar. Eu tô vendo que vocês são fera. Ei, lindeza, saudades também, meu Deus, como eu te amo. Gente, é muito bom ver vocês aqui. Meu coração dá um ataque cardíaco. Vou escutar de novo. Obrigada, Catarine, perfeito, ótimo. Que bom, gente, que bom. Eu queria que vocês entendessem tudo isso, nossa vida. Essa mistura, esse reino do Satanás, reino, Estado, religião, falso profeta, os reis deste mundo, os governos humanos, o reino de Deus, sobre tudo isso, nós precisamos, irmãos. Há um reino, há um governo já entre nós. Jesus não vem reinar 1000 anos, não, ele já está reinando e nós precisamos nos submeter a esse reino, a esse governo sobre a nossa vida. Gratidão, muito bom, vou assistir de novo, estou lendo aqui, gosto muito de te ouvir, que bom, gosto muito de falar com vocês, obrigada, Senhor, continue te usando, que bom, fico feliz, gente, muito feliz de ver como que vocês estão dando lugar de honra, né, a palavra de Deus, em dias que sempre alguém tem outra coisa para fazer, né, mais importante. Cheguei agora, como pode assistir, eu vou deixar a live, certo? O homem sempre quis estar no centro, é verdade, Nabucodonosor fez uma imagem dele mesmo, né, de ouro. E eu vou falar sobre isso quando a gente continuar aqui em Apocalipse 12, muito bem lembrado. Sobre essa imagem de Nabucodonosor, inclusive, está aqui no Apocalipse 13, vocês vão gostar de continuar. Certo? Não se esqueçam dos 10 mandamentos, isso, não esqueçam a lei do Senhor, obedecer, guardar os mandamentos do Senhor. Quando será a continuação? Você deu um nó na minha cabeça? Gente, eu espero que não seja um nó, eu espero que essas coisas tenham aberto a visão de vocês. Eu acho que esse é o objetivo, né? E abrindo e desfazendo alguns cacuetes, né? Ajustando algumas coisinhas e abrindo a nossa visão para entender essas profecias de uma forma mais adequada. Obrigada pelo carinho conosco, obrigada a você. Vão te ver aqui os flagelos, as pragas, vou falar. Certo, Shabat, muita gente me pergunta sobre o Shabat, o sábado, o 7º dia, muitas perguntas, pode deixar, irmãos, eu considero tudo o que vocês falam, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que sempre anoto, vocês sabem que eu respondo as perguntas de vocês com o maior carinho, muita gente me manda pergunta no direct, interessante que a visão era outra, isso, mas Nabucodonosor fez dela de ouro, isso mesmo. Catarine, qual a boa versão para ler a Bíblia, pelo amor de Deus, a Almeida Revista e Atualizada. A primeira, aquela lá de trás. Esqueçam o NVI, nem a King James ela passou no meu crivo. Tá bom? Nada NVI atualizada, nova versão, nada disso. Pelo amor de Deus, hein, gente? Já que alguém perguntou, eu tô dizendo, hein? Você tem razão, são tantos vícios, isso mesmo, precisamos desfazer. Então, a melhor Bíblia para a gente ler continua sendo João Ferreira de Almeida, atualizada, a revista e atualizada. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, RA. Ai, que bom, bom descanso, se cuida, preciso me cuidar, certo? Bom descanso para vocês também, se cuidem, certo, pessoal? Obrigada mais uma vez. Deixem as perguntas nos comentários, a gente pode tentar conversando por ali de alguma forma, tá bom? E vamos step by step. Passo a passo. Pessoal, obrigada. Nossa, quanta gente querida. Eu já conheço o nominho de vocês, viu? Tô reconhecendo um pessoal aí. Gente, vocês são corajosos em escutar essas coisas. Para qualquer um não, hein? Isso, Elaine, ARA. Isso. Almeida Corrigida Fiel é boa, certo? Se vocês também se identificarem com outra, gente, claro, vocês podem ficar à vontade, mas essa João Ferreira de Almeida Revista Atualizada, que vocês estão escrevendo aí no comentário, é a que eu indico, a RA. Muito obrigada, boa noite, pessoal, boa noite vocês. Certo, 66 reinando hoje o homem, perfeito, isso mesmo, é sobre isso, é número de homem, nós vamos falar sobre isso. Obrigada, Fê, também, obrigada por tanto você, beijos, beijos, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima live.